E se eu te dissesse que tudo o que você pensa pode mudar sua realidade, agora mesmo, você já parou para pensar que tudo ao seu redor, cada pensamento, cada sensação e até mesmo cada evento que você vive, é moldado por um campo invisível, mas poderoso, que conecta você a tudo no universo? A física quântica nos mostra que no nível subatômico, a matéria não é sólida como aparenta. Ela é energia pura, uma dança constante de ondas de possibilidades, prontas para se materializar quando são observadas. Isso significa que, de certa forma, você é simultaneamente espectador e criador da sua realidade. Quando começamos a compreender esse princípio, a espiritualidade deixa de ser apenas um conceito místico e se torna uma ferramenta prática para transformar a vida. E é justamente nesse ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram. Quando entendemos que a vibração dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas intenções interfere diretamente no mundo ao nosso redor. Pesquisadores como Joe Dispenza mostram que, através da meditação e do foco consciente, podemos alterar padrões de comportamento do nosso corpo, ressignificar experiências traumáticas e até ativar processos de autocura. Um exemplo é a reconstrução neurológica. Quando você muda a maneira como pensa, cria novas conexões cerebrais, reforçando caminhos de pensamento positivo e elevando sua vibração. Esse processo não é apenas teórico, ele é comprovado cientificamente através de imagens de ressonância magnética que demonstram mudanças reais no cérebro de pessoas que praticam meditação profunda e técnicas de manifestação. E não se trata apenas de autocura física. Quando você mantém pensamentos de gratidão, compaixão e abundância, você não está apenas se sentindo bem emocionalmente. Você está emitindo uma frequência que, segundo a física quântica, influencia diretamente o campo energético que conecta tudo. Por isso, o velho conceito espiritual de seja a mudança que você deseja ver não é apenas filosofia, é ciência aplicada. Mas para muitas pessoas, isso ainda soa distante. É comum pensar que apenas desejar algo ou imaginar uma realidade não é suficiente. A verdade é que o desejo precisa ser acompanhado da vibração correspondente. Pensamentos com medo, culpa ou ansiedade geram frequências baixas, que atraem experiências similares, mantendo a pessoa presa em ciclos de estresse e limitação. Por outro lado, quando elevamos nossa consciência, focamos em intenções claras, cultivamos amor próprio, compaixão e visualizamos o que desejamos com clareza, criamos um campo vibracional elevado, capaz de atrair oportunidades, relacionamentos e prosperidade. A física quântica comprova que, ao observar o mundo ao nosso redor com atenção consciente, você influencia a maneira como a realidade se manifesta. Cada escolha, cada intenção, cada emoção é um comando silencioso enviado ao universo, que responde de acordo com a frequência que você emite. Essa é a ponte entre ciência e espiritualidade. Compreender que você tem responsabilidade sobre seu campo energético, que é o mesmo campo que atrai pessoas, situações e resultados para a sua vida. E é exatamente por isso que técnicas de meditação, respiração consciente e exercícios de visualização não são apenas práticas místicas, são ferramentas poderosas, embasadas na ciência para ativar seu potencial de manifestação. Ao longo deste vídeo, vamos explorar profundamente como você pode alinhar sua mente, corpo e espírito, sintonizando seu campo vibracional para criar a realidade que deseja. Vamos entender como padrões de pensamento moldam não apenas sua percepção, mas também sua fisiologia, sua saúde, suas relações e sua prosperidade. Este é o primeiro passo para transformar teoria em prática, despertando sua consciência para o poder que já existe dentro de você. Quando olhamos para
A vida cotidiana, nem sempre percebemos como cada emoção, cada pensamento e cada intenção atua como uma força invisível que molda nossa realidade. A ciência moderna, especialmente a física quântica, começa a comprovar algo que a espiritualidade já dizia há milênios. Nós somos co-criadores ativos do mundo ao nosso redor. Cada célula do nosso corpo responde às nossas vibrações internas. Quando sentimos medo, ansiedade ou ressentimento, o corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, mantendo-nos presos a ciclos de estresse, adoecimento e limitação. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando cultivamos gratidão, amor, compaixão e confiança, essas mesmas células respondem de maneira positiva, fortalecendo nossa saúde, clareza mental e energia vital. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores do campo da consciência e da neurociência aplicada à espiritualidade, mostra que através da meditação e da visualização podemos literalmente reprogramar nosso cérebro e, consequentemente, nosso corpo, abrindo portas para mudanças profundas. Ele compartilha histórias de pessoas que passaram por traumas físicos e emocionais extremos e, ao aprenderem a sintonizar seu campo vibracional para níveis elevados de consciência, conseguiram se curar e transformar suas vidas. O que ele revela é impressionante. Nossos pensamentos não são apenas ideias passageiras, eles são forças energéticas que se manifestam no mundo físico. Isso significa que cada preocupação constante, cada crítica interna ou cada sentimento de escassez cria padrões energéticos que atraem mais do mesmo. Por outro lado, quando escolhemos conscientemente vibrar em um estado de amor, gratidão e confiança, começamos a atrair experiências e pessoas alinhadas a essa frequência. E não é magia, é ciência aplicada. Os experimentos de interferência quântica, como o das fendas duplas, demonstram que a observação consciente altera o comportamento da matéria, mostrando que a atenção focada é capaz de transformar possibilidades em realidade. Esse princípio, quando traduzido para o cotidiano, revela que cada escolha mental, cada foco intencional e cada decisão emocional tem impacto direto na nossa vida. Para o público que busca manifestação, isso significa que o caminho não está em fórmulas externas ou no controle das circunstâncias, mas na transformação interna. A espiritualidade prática nos ensina que a realidade externa é um reflexo do nosso estado interno. E a ciência moderna começa a provar exatamente isso. Quanto mais cultivamos presença, consciência e intenção clara, mais alinhamos nosso campo energético a uma frequência de abundância e prosperidade. Ao elevar nosso nível vibracional, influenciamos não apenas nossa saúde física e emocional, mas também a qualidade das nossas relações, oportunidades e experiências. Cada pensamento repetitivo, cada visualização consciente, cada meditação diária se torna um passo no processo de criação consciente da realidade que desejamos viver. E é importante compreender que isso não acontece de forma imediata ou milagrosa. A transformação quântica exige disciplina, prática e paciência. O cérebro precisa ser treinado para substituir padrões antigos de medo, culpa e limitação por novas conexões que reforcem possibilidades positivas. A ciência comprova que, com repetição consistente de hábitos mentais elevados, o corpo e a mente se ajustam à nova frequência, criando mudanças tangíveis no mundo físico. Esse é o princípio que une ciência, mente e espiritualidade. Quando entendemos que somos responsáveis pelas vibrações que emitimos, passamos a ter autonomia para co-criar,
curar e manifestar experiências que antes pareciam impossíveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, sentem que a vida insiste em colocar obstáculos em seu caminho? A resposta não está no esforço externo, mas na frequência interna, na energia que cada um emite para o universo. Imagine se você pudesse agora mesmo compreender como sua própria consciência atua como um ímã, moldando eventos, relacionamentos e até mesmo sua saúde. Este é o segredo que a física quântica começa a revelar e que os mestres espirituais já conheciam há séculos. O poder de manifestar começa dentro de você, no silêncio da mente, na atenção plena e na clareza da intenção. Quando focamos em padrões de medo, frustração ou escassez, nosso cérebro envia sinais químicos que mantêm nosso corpo em estado de alerta constante, criando uma realidade de limitação. Cada pensamento repetitivo cria sinapses que reforçam essas experiências, como se estivéssemos programando nosso próprio destino. Mas quando aprendemos a substituir essas ondas de energia por sentimentos de amor, gratidão e confiança, um novo ciclo se inicia. Joe Dispenza e outros pesquisadores demonstram que, ao treinar nossa mente para manter atenção em emoções elevadas, o corpo físico responde com regeneração, equilíbrio e vitalidade. Estudos mostram que pessoas que alcançam estados elevados de consciência conseguem transformar doenças, traumas e até mesmo hábitos limitantes, criando possibilidades reais de mudança. E aqui está um ponto fascinante que muitos ainda não compreendem. A ciência comprova que a consciência não apenas observa a realidade, mas influencia diretamente o comportamento da matéria. Experimentos quânticos revelam que a presença de um observador altera o resultado de partículas subatômicas, transformando possibilidades em eventos concretos. Isso significa que, ao focar sua atenção, você literalmente está moldando sua própria experiência de vida. Cada intenção clara, cada pensamento elevado, cada momento de gratidão atua como um canal de manifestação, trazendo resultados que vão muito além da sua compreensão atual. Mas existe algo ainda mais profundo que poucos falam. Não é apenas sobre pensar positivo, mas sobre alinhar corpo, mente e espírito. A energia que você emite deve ser coerente com o que sente e com o que acredita. Quando existe alinhamento verdadeiro, as forças do universo começam a conspirar a seu favor. Isso explica por que pessoas que cultivam práticas diárias de meditação, respiração consciente e visualizações detalhadas conseguem criar mudanças tangíveis em suas vidas, mesmo quando enfrentam circunstâncias aparentemente impossíveis. A transformação é interna, mas o impacto é externo, palpável e duradouro. E você pode estar se perguntando, mas será que tudo isso funciona para mim, que já vivi tantos fracassos, desafios e decepções? A resposta é sim, e a chave está na consistência. Cada pequeno passo, cada decisão consciente de elevar sua vibração começa a mudar a química do seu corpo, a reorganizar padrões neurais e a harmonizar sua energia com a abundância universal. Não é teoria, é ciência aplicada à espiritualidade e é acessível a todos que estejam dispostos a se comprometer com a própria evolução. E se eu te dissesse que sua realidade já está respondendo agora mesmo ao que você pensa e sente, mesmo antes de você perceber? Cada emoção é uma frequência que viaja pelo seu corpo e pelo espaço ao redor, enviando sinais que atraem experiências semelhantes. Não é apenas uma ideia mística ou uma metáfora bonita. Estudos em física quântica demonstram que a
vibração de cada átomo é afetada pelo estado da consciência que a observa. Isso significa que, mesmo os eventos aparentemente aleatórios em sua vida, estão intimamente conectados à sua percepção interna e à qualidade da energia que você emite. E aqui está o detalhe crucial. Se você ignora o poder do seu pensamento e da sua intenção, está permitindo que fatores externos determinem sua realidade, deixando sua vida à mercê do acaso. Imagine agora por um momento que você possa acessar um estado de presença tão profundo que cada célula do seu corpo sinta a frequência da abundância, da saúde e do amor. Quando sua mente e seu coração estão alinhados, você se torna um canal de criação consciente, capaz de transformar padrões antigos de escassez e limitação. Joe Dispenza demonstra que pessoas que alcançam esse nível de coerência mental e emocional conseguem literalmente reprogramar seu DNA, aumentar a resiliência do corpo e gerar mudanças significativas na experiência cotidiana. É como se cada pensamento elevado e cada emoção positiva fossem sementes lançadas no solo fértil do universo, prontas para germinar e manifestar resultados concretos. E não se trata de ignorar desafios ou fingir que tudo está bem. Pelo contrário, a consciência quântica reconhece a realidade, mas escolhe a frequência na qual deseja residir. Se você permanece fixo em padrões de medo, culpa ou frustração, esses estados emocionais funcionam como âncoras que mantêm sua vida presa em ciclos repetitivos. Mas ao aprender a observar esses padrões sem se identificar com eles, você cria espaço para novas possibilidades. É exatamente isso que os mestres espirituais de todas as eras sempre ensinaram. O poder de criar está em perceber a mente, elevar a vibração e alinhar ações à intenção. E existe uma prova ainda mais surpreendente. Experimentos demonstram que, quando grupos de pessoas mantêm focos elevados de amor, gratidão e compaixão, o impacto não se limita a cada indivíduo. A energia coletiva amplifica o efeito, criando ondas de transformação que podem influenciar a realidade ao redor, gerando cura, harmonia e oportunidades que antes pareciam impossíveis. É como se o universo respondesse à coerência da consciência humana, reconhecendo e materializando aquilo que vibra em sintonia com sua frequência mais elevada. Mas você deve estar pensando: como posso aplicar isso na minha vida agora, de forma prática e real? A chave está na prática diária de atenção consciente. Cada manhã que você dedica alguns minutos para respirar profundamente, sentir gratidão e visualizar o que deseja, você está programando seu campo vibracional para receber. Não é magia ou sorte, é ciência, espiritualidade aplicada e coerência energética. Pequenas mudanças consistentes começam a gerar efeitos exponenciais na saúde, nos relacionamentos, nas finanças e na qualidade de vida, transformando não apenas o que você vê, mas como você percebe e interage com o mundo. E aqui vai um detalhe que poucos entendem. Não é sobre querer controlar tudo, mas sobre se tornar um participante consciente da criação. Quando você está alinhado, observa a vida com presença e direciona intenções claras. O universo não resiste, ele responde. Cada situação desafiadora deixa de ser um obstáculo imutável e se transforma em oportunidade para crescimento, aprendizado e expansão. É nesse ponto que ciência, espiritualidade e manifestação se encontram. E é exatamente nesse espaço que você começa a perceber o verdadeiro poder da consciência. Agora, imagine que cada desafio que você enfrenta não é um bloqueio, mas um indicador de onde sua atenção e energia estão sendo direcionadas. Cada pensamento repetitivo, cada preocupação constante cria ondas de energia que se refletem diretamente na realidade ao seu redor.
É exatamente isso que Joe Dispenza demonstra. Ao observar seus padrões mentais e emocionais, você se torna capaz de interferir na própria biologia e na manifestação de eventos externos. Mas aqui está o segredo. Não basta apenas pensar. Positivo, é preciso sentir, é preciso internalizar a emoção como se já fosse realidade. A mente consciente cria o mapa, mas a emoção energiza o caminho, e é essa combinação que inicia a verdadeira transformação. Você já se pegou pensando em algo e dias depois, aquilo se concretizou de uma forma que parecia impossível? Esse é o efeito direto do campo quântico respondendo à sua consciência. Cada intenção clara que você mantém em estado de presença consciente envia impulsos para seu cérebro, seu corpo e seu campo energético. Essas intenções são interpretadas pelo universo como informações sobre o que deve se materializar. Por isso, é essencial cuidar da qualidade de seus pensamentos e emoções. Quanto mais você se permite permanecer em estados de gratidão, amor, compaixão e alegria, maior é a coerência interna que produz mudanças concretas na sua vida. E se você ainda acha que isso é apenas teórico, considere os experimentos de Lise Ray, que demonstram que a mente humana possui capacidade de cura através do pensamento focado. Ela enfrentou situações extremas, incluindo doenças graves, e conseguiu reverter condições físicas e traumas apenas ao dominar sua consciência, sua intenção e sua vibração. O que isso nos mostra é que, independentemente das circunstâncias externas, o ponto de criação sempre começa dentro de você. Cada célula, cada órgão, cada tecido do seu corpo responde a esses sinais internos, reagindo de maneira favorável quando você sintoniza frequência elevada. Mas vamos tornar isso ainda mais palpável. Existem exercícios simples e práticos que você pode começar a aplicar agora mesmo. Um deles é a visualização diária, onde você cria mentalmente o que deseja manifestar, mas faz isso com emoção intensa, como se estivesse vivendo o resultado. Outro é a meditação focada na coerência do coração e da mente, onde respirações profundas e consciência plena alinham seus campos internos com as possibilidades quânticas ao seu redor. E não se engane, esses exercícios não dependem de acreditar cegamente, mas de praticar, testar e observar os efeitos concretos que surgem ao longo do tempo. A consistência é a chave. E aqui vai um insight que muda tudo. A mente não diferencia entre o que você visualiza de verdade e o que imagina. Quando você sente profundamente a realidade desejada, seu cérebro interpreta essa experiência como fato consumado. Isso significa que o corpo começa a reagir de forma coerente com aquela intenção, ajustando sistemas, hormônios e respostas fisiológicas para tornar possível a manifestação no mundo físico. É como se cada célula estivesse recebendo instruções precisas de um maestro, preparando-se para alinhar-se à sua intenção mais elevada. E se você está se perguntando, mas isso funciona mesmo no dia a dia? A resposta é sim, e de forma surpreendente. Pessoas que aplicam esses princípios relatam mudanças significativas na saúde, nos relacionamentos, nas finanças e na percepção geral da vida. Não é magia, é ciência aplicada à consciência. É espiritualidade com embasamento real e resultados concretos. E o mais impressionante, à medida que você aumenta sua coerência interna, você começa a perceber sincronicidades, oportunidades inesperadas e respostas do universo que antes pareciam impossíveis. Você já parou para pensar como a realidade que você vive é, na verdade, uma manifestação da sua própria consciência? A física quântica nos mostra que cada partícula do universo existe em um estado de potencialidade até que seja observada, até que haja consciência atenta. E isso não é teoria mística sem comprovação, é ciência reconhecida.
Quando medimos um elétron, ele deixa de ser uma onda de possibilidades e se torna uma partícula concreta. Imagine então como nossas escolhas, pensamentos e emoções funcionam como observadores no tecido da nossa própria vida. Cada sentimento de medo, de raiva, de culpa ou cada sensação de amor, gratidão e alegria emite uma frequência vibracional que interage com o campo quântico à nossa volta. Não estamos falando de suposições, mas de padrões mensuráveis que interferem na forma como a matéria se organiza, como células se regeneram e como nossos sistemas fisiológicos respondem ao ambiente emocional interno. Há casos documentados de pessoas que enfrentaram doenças autoimunes graves e que, ao transformar seu estado emocional e mental, obtiveram recuperação surpreendente, muitas vezes sem explicação médica convencional, mas perfeitamente coerente com os princípios quânticos. A consciência dirigida com intensidade e consistência altera a forma como as partículas subatômicas se comportam e, consequentemente, impacta a realidade macro em que vivemos. Quando você vibra em altos níveis de compaixão, amor e gratidão, está alinhando seu campo energético com possibilidades de bem-estar, abundância e saúde. Estudos mostram que emoções negativas crônicas, como estresse prolongado, raiva ou ressentimento, liberam um coquetel químico no corpo que deteriora células, tecidos e órgãos, enquanto estados de elevada positividade criam condições para regeneração, equilíbrio e maior resiliência física e mental. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. Não somos vítimas passivas das circunstâncias externas. Nosso estado de consciência atua como força organizadora da própria matéria que compõe nossa experiência. E mais, se a ciência já comprova que a simples observação altera o comportamento das partículas, imagine o que acontece quando centenas, milhares de células são simultaneamente impactadas pelo nosso foco e intenção consciente. Nosso corpo, nossas relações, nossa prosperidade material e emocional estão profundamente conectados à frequência vibracional que emitimos constantemente. Cada pensamento repetido, cada crença arraigada molda não apenas o seu comportamento, mas literalmente a realidade que você manifesta. Ao compreender essa mecânica, percebemos que há um poder gigantesco na mente humana, um poder que os mestres ancestrais já conheciam e que agora a ciência moderna começa a mapear e validar. E aqui vem o ponto que mais desperta curiosidade. Se a consciência consegue materializar no nível subatômico, se a mente pode reorganizar células e tecidos, não seria possível que, direcionando nossa atenção e intenção, conseguíssemos não apenas curar, mas também atrair experiências, pessoas e oportunidades que estejam em sintonia com essa mesma vibração elevada? Este é o grande segredo que a física quântica revela para a espiritualidade. Tudo está conectado, tudo é energia e toda energia é suscetível à consciência que a observa. E se você está se perguntando, mas isso é realmente possível para qualquer pessoa? A resposta vem de inúmeros experimentos, relatos de recuperação e estudos científicos que mostram que a transformação começa primeiro dentro, na qualidade do seu foco, na frequência das suas emoções e na coerência entre pensamento, sentimento e intenção. Quando conseguimos entender que cada célula do nosso corpo responde ao estado emocional e mental, que cada átomo é afetado pela nossa observação, que cada experiência pode ser em parte influenciada pela nossa consciência ativa, então nos tornamos não apenas observadores da vida, mas co-criadores do nosso destino. E aqui está o gancho que vai fazer você refletir. Se tudo o que você vê ao seu redor, tudo o que você sente e experimenta, é resultado de padrões de consciência que podem ser alterados, o que estaria acontecendo se você decidisse alinhar
seus pensamentos e emoções com a realidade que realmente deseja viver. A física quântica não apenas explica, mas nos mostra o caminho. Aquilo que você mantém em atenção, aquilo que você vibra, aquilo que você sente com intensidade, pode se manifestar. Mas o primeiro passo é reconhecer que você não é apenas vítima da vida, que você não é apenas um espectador passivo. Você é, em essência, o observador que tem o poder de materializar possibilidades, de transformar padrões, de ressignificar experiências, de criar não apenas uma pequena mudança, mas uma verdadeira revolução no seu mundo interno e externo. E enquanto a ciência ainda desbrava os detalhes do comportamento subatômico, os princípios já estão claros. Consciência, intenção, emoção e foco atuam como arquitetos da sua realidade. Agora, imagine se você pudesse manter essa consciência elevada durante todo o seu dia, se cada pensamento, cada emoção e cada escolha fossem guiados por essa compreensão profunda de que você influencia a própria matéria da sua vida. É nesse ponto que a física quântica e a espiritualidade se encontram, e é nesse ponto que a sua transformação deixa de ser teoria para se tornar realidade palpável. Se você está pronto para explorar essas conexões mais a fundo, entender como a mente humana e a física quântica trabalham juntas para criar tudo o que existe à sua volta, continue comigo, porque o próximo nível dessa compreensão vai revelar algo que poucas pessoas percebem, mas que pode redefinir completamente a forma como você vive, sente e atrai tudo para a sua vida. Você já percebeu que muitas vezes nossa realidade parece reagir diretamente às nossas emoções e pensamentos? Essa não é apenas uma impressão. A física quântica comprova que cada escolha, cada sentimento e cada foco mental atua sobre a probabilidade de acontecimentos na nossa vida. No nível subatômico, as partículas se comportam como ondas de possibilidade, como se cada uma estivesse testando diferentes cenários. E o que a ciência mostra é fascinante. Quando direcionamos nossa atenção de forma consciente, essas ondas de possibilidade se colapsam em uma realidade específica. Em outras palavras, o observador influencia o observado. É como se a própria existência estivesse nos esperando para decidir em qual direção queremos que ela se manifeste. Agora, imagine isso aplicado à sua vida diária. Cada emoção que você sente, cada pensamento que você mantém em foco, cria um campo vibracional, um campo de influência que se estende além de você, impactando resultados, situações e até mesmo as pessoas ao seu redor. O poder desse campo é medido em termos de coerência energética. Quando mente, corpo e emoção estão alinhados, a energia se manifesta de forma harmoniosa e previsível. Joe Dispenza descreve que a prática constante de manter emoções elevadas, como gratidão, compaixão e alegria, altera o próprio DNA de forma mensurável, fortalecendo a imunidade e promovendo bem-estar físico e mental. Não é apenas espiritualidade abstrata, são dados concretos, observações científicas e experiências comprovadas. E aqui vem uma revelação que poucos conhecem. A mesma lei que faz partículas reagirem à nossa observação também rege os acontecimentos na macroescala, no mundo físico. Por isso, quando cultivamos uma mentalidade elevada, não estamos apenas nos sentindo melhor, estamos de fato influenciando possibilidades que podem se tornar tangíveis. É por isso que tantos estudiosos da mente e da espiritualidade reforçam que não existe separação entre pensamento e realidade. Ambos são parte de um mesmo campo quântico que responde ao nosso foco, à nossa intenção e à nossa energia emocional. Mas, e se eu te dissesse que grande parte das pessoas vive desconectada desse princípio, deixando que emoções negativas,
e hábitos mentais limitantes dominem seu campo vibracional? Ansiedade, medo, culpa e ressentimento são campos de energia que atraem experiências coerentes com essas vibrações. O corpo responde imediatamente. Hormônios de estresse, inflamação e diminuição da imunidade são manifestações físicas da nossa falta de coerência interna. Isso não é apenas filosofia, é biologia quântica aplicada. O corpo e a mente são partes de um mesmo sistema, e o que acontece em um se reflete no outro. E aqui está o ponto que poucos entendem. A física quântica não apenas comprova isso, mas também nos oferece um mapa para a transformação. Ao compreender que cada pensamento é uma semente de possibilidade, podemos começar a plantar intenções conscientes, sabendo que estamos direcionando não só nosso comportamento, mas a própria tessitura do universo em torno de nós. E o mais impressionante, o efeito não se limita a nós mesmos. O campo quântico que emanamos influencia relações, ambientes e até eventos que parecem fora do nosso controle, porque tudo está interligado no mesmo nível de energia. E você pode estar se perguntando, isso é real mesmo? Funciona na prática? A resposta é surpreendente. Experimentos científicos com meditação, foco e coerência emocional mostraram alterações reais em células, DNA e padrões de saúde, mesmo em pessoas que haviam passado por traumas profundos ou doenças graves. Não é magia nem coincidência. É física quântica operando em sincronia com a consciência humana. E é exatamente essa ciência que explica por que práticas espirituais que por séculos pareciam místicas, agora têm respaldo empírico e podem ser aplicadas para melhorar nossa vida de forma tangível. Mas o que acontece quando ignoramos esse poder? Continuamos a vibrar no medo, na raiva ou na dúvida, e as partículas seguem respondendo à nossa frequência. É como tentar ouvir música no volume máximo em um fone sem bateria. Nada acontece, porque não há coerência suficiente para gerar resultados. A boa notícia é que uma vez que compreendemos isso, tudo muda. Cada momento se torna uma oportunidade de realinhar o campo, elevar a energia e criar resultados que antes pareciam impossíveis. E aqui vai um ponto crucial. O mecanismo quântico não julga. Ele responde à energia que oferecemos, sem distinção entre positivo ou negativo. Isso significa que temos a responsabilidade total sobre o que nutrimos em nossa mente e coração. Cada pensamento, cada escolha emocional é uma peça ativa na construção da realidade. E essa consciência, quando incorporada diariamente, transforma não apenas o indivíduo, mas o mundo à sua volta. Então, se você ainda duvida que pensamentos e emoções possam influenciar o mundo físico, lembre-se de que a própria ciência está mostrando evidências claras. Partículas que se comportam diferentemente quando observadas, mudanças celulares induzidas por estados emocionais e o impacto mensurável do foco mental são provas irrefutáveis de que há uma ligação direta entre consciência e realidade. E essa ligação é a chave para começar a viver de forma mais consciente, mais saudável e mais alinhada com o seu potencial. Mas a pergunta que fica é: como usar esse conhecimento de forma prática, sem se perder em conceitos complexos de física ou misticismo abstrato? É exatamente sobre isso que vamos continuar a explorar no próximo bloco, revelando como a ciência e a espiritualidade se encontram para nos dar controle sobre nossa própria experiência de vida e criar possibilidades que até pouco tempo pareciam inacessíveis. Agora vamos dar um passo ainda mais profundo nessa compreensão. A realidade não é fixa, ela é maleável e moldada pelas intenções que emanamos. Cada emoção que sentimos cria uma assinatura energética, uma frequência vibracional que interage com o campo quântico ao nosso redor. E quanto mais clara e coerente for a nossa intenção,
mais forte será a ressonância com as possibilidades que desejamos manifestar. Isso explica por que pessoas que mantêm uma mentalidade positiva, mesmo diante de adversidades, frequentemente encontram soluções, oportunidades e acontecimentos que parecem coincidências para quem observa de fora. Mas não é coincidência, é ciência operando em sintonia com a consciência. Pesquisas recentes em neurociência quântica mostram que o cérebro humano tem a capacidade de gerar ondas eletromagnéticas que interagem diretamente com o campo de possibilidades quânticas. Cada pensamento repetitivo cria padrões neurais, e quando esses pensamentos são acompanhados de emoções fortes, eles criam vibrações consistentes que podem literalmente atrair eventos compatíveis. Imagine isso como um rádio. Quanto mais você sintoniza a frequência correta, mais claro e consistente se torna o sinal que você recebe do universo. É exatamente essa sintonia que permite que milagres ou resultados extraordinários se manifestem na vida daqueles que aprenderam a alinhar mente e emoção. E há outro detalhe fascinante. A física quântica sugere que o tempo e o espaço não são lineares como percebemos. O passado, o presente e o futuro coexistem como possibilidades simultâneas. Isso significa que, ao focar a mente em uma intenção clara, podemos literalmente alterar a probabilidade de eventos futuros, influenciando situações antes mesmo de elas acontecerem. É um conceito revolucionário, mas que encontra paralelos em práticas espirituais antigas, que sempre enfatizaram a importância de visualizar e sentir a realidade desejada antes de sua concretização. A ciência moderna apenas confirma o que a sabedoria ancestral já sabia intuitivamente. Mas atenção, não se trata de simplesmente desejar ou esperar passivamente. A intenção precisa ser aliada à clareza mental e à coerência emocional. Pensamentos dispersos ou emoções negativas podem criar interferências no campo quântico, gerando resultados confusos ou atrasados. Por isso, aprender a cultivar estados internos elevados, gratidão, confiança, alegria e amor é fundamental. Essas emoções funcionam como catalisadores, amplificando a capacidade de nossa mente de influenciar a realidade de forma positiva e previsível. E aqui vai uma revelação importante. Quando compreendemos essa dinâmica, percebemos que todos os aspectos da nossa vida, saúde, relacionamentos, finanças e realizações pessoais, são influenciáveis pelo estado interno que mantemos. A física quântica não é apenas uma curiosidade científica, é um guia prático para transformar a vida. Cada escolha consciente que fazemos para manter nosso campo vibracional elevado é uma ação de cocriação, uma maneira de alinhar o que sentimos, pensamos e desejamos com o que efetivamente experimentamos. No entanto, muitos ainda subestimam esse poder. Acreditam que estão à mercê de circunstâncias externas, quando, na verdade, a maior parte do que experimentam é resultado da energia que emitem. O segredo está em perceber que você é tanto o observador quanto o criador da realidade. Cada emoção negativa, cada dúvida ou medo cria interferência no campo, enquanto cada estado elevado de consciência expande possibilidades e abre portas que antes pareciam impossíveis. É por isso que o desenvolvimento interno e o autoconhecimento são tão cruciais. Eles nos permitem assumir controle consciente sobre a própria vida. E a ciência vai além. Estudos de interferência quântica e de campos de energia mostram que a mente humana não opera isoladamente. O campo quântico conecta todas as consciências, criando um efeito coletivo. E isso significa que, ao elevar nossa energia e intenções, não impactamos apenas nossa própria vida, mas também o ambiente e até mesmo pessoas próximas.
É uma demonstração clara de que somos parte de um sistema maior e que o que emitimos retorna amplificado para nós e para o mundo. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como posso aplicar isso no meu dia a dia sem me perder em conceitos complexos de física? A resposta está na consciência contínua. Cada decisão, cada sentimento, cada escolha de atenção importa. Pequenas práticas diárias de observação da mente, escolha de emoções e foco em intenções elevadas são suficientes para criar mudanças concretas, desde ajustar relacionamentos até abrir caminhos de prosperidade e bem-estar. É a aplicação prática da física quântica no cotidiano. Ciência e espiritualidade se encontram, transformando teoria em realidade palpável. E o ponto mais fascinante de tudo isso é que todo esse processo é progressivo. Quanto mais você compreende a relação entre sua mente, suas emoções e a energia que você irradia, mais natural se torna manter estados elevados e coerentes. E mais previsível se torna a materialização de resultados. O universo não pune nem julga, ele simplesmente responde à vibração que oferecemos. Quando entendemos isso, assumimos plena responsabilidade sobre nossa própria experiência de vida, deixando de ser reféns das circunstâncias e nos tornando co-criadores conscientes da nossa realidade. E é exatamente por isso que cada passo de autoconhecimento, cada reflexão sobre a própria energia e cada ajuste na vibração fazem diferença real, não apenas no nível emocional ou mental, mas até no nível físico e subatômico. Todo o conhecimento que exploramos sobre física quântica, sobre a consciência como observadora, sobre os experimentos de materialização e sobre a coerência entre pensamento e emoção, nos mostra que a prática da atenção, da intenção e do amor próprio é a chave para transformar a vida de dentro para fora. Se você se interessa por essas conexões profundas entre ciência e espiritualidade, eu te convido a continuar explorando conosco. Aqui no canal, temos outros conteúdos que aprofundam ainda mais essas ideias, como o vídeo O Código 369 de Nikola Tesla pode reprogramar sua mente e ativar seu poder de manifestação, onde você vai descobrir como usar repetição, consciente, intenção e frequência para criar a realidade que deseja. Inscreva-se, ative o sininho e continue essa jornada de transformação, porque o caminho para manifestar a vida que você quer começa com a compreensão de como sua própria consciência atua sobre o mundo ao seu redor.